No princípio não há música, há respirações, há corações batendo invisíveis sob um mar de aço líquido. E há a consciência de um império que ninguém vê, mas todos sentem quando a água muda. É o domínio das orcas. Não são baleias no sentido dos misticetos filtradores, mas grandes golfinhos, odontocetos armados com dentes, cérebro e estratégia. Chamá-las de baleias assassinas não é exagero humano, é apenas uma tentativa de dar nome a um conjunto de comportamentos que, combinados, colocam a própria ideia de predador num patamar que poucos animais alcançam. O título vem do sangue. Sim, mas acima de tudo, vem do método. Deixe seu like, se inscreva e vamos ao vídeo. A anatomia conta a primeira metade dessa história. De frente para uma orca adulta, você vê a barbatana da dorsal de um exemplar, podendo chegar a 1,80 m e um corpo compacto, projetado para a explosão, até 4 toneladas de músculo capaz de acelerar, perseguir, mergulhar, girar e coordenar em sincronia perfeita. Os dentes entre 40 e 60 cônicos intertravados, chamá-los de pequenos punhais é a comparação perfeita. Eles não foram feitos para mastigar, foram feitos para segurar, rasgar, arrancar. Dentro do crânio, um cérebro volumoso, afinado por milhões de anos de caça cooperativa. A orca não disputa com a água, ela a usa como extensão do próprio corpo. É por isso que um grupo decide quando a maré muda, literalmente. E é por isso que em algumas caçadas o mar parece obedecer. As baleias assassinas são menos sobre força bruta e mais sobre arquitetura de violência. Os números frios sustentam o que os olhos veem. Elas são os maiores predadores de sangue quente dos oceanos, distribuídas por todos os mares do planeta, com populações denominadas de ecótipos. São especializados em cardumes, tubarões, focas ou grandes baleias. A combinação de alcance global, especialização alimentar e caça em equipe é a pedra angular do reinado. Quando uma orca quer, ela transforma uma placa de gelo em armadilha. Na Antártida, grupos inteiros alinham-se ombro a ombro, mergulham em sincronia e sobem juntos, empurrando uma frente de água para derrubar a presa. A onda viaja, levanta, quebra. A foca, que antes estava segura sobre o gelo, agora desliza, perdendo tração e cai. É engenharia aplicada à predação. A presa parece assustada e as focas se comportam mais como serial killers que se divertem com o medo alheio. Sim, elas brincam com a comida e sim, parece crueldade. Lembre-se, isso não é improviso, é cultura de caça. É também escola, porque filhotes assistem, imitam, erram, acertam e um dia lideram o ataque. Na Península Valdez, Argentina, e na costa do Chile, outro capítulo dessa pedagogia de risco foi documentado ao longo de décadas. Ali, algumas orcas aprenderam a arremessar o próprio corpo contra a zona de rebentação, encalhando de propósito para agarrar filhotes de lobo marinho nas rochas e então voltar à água com a presa. Uma manobra que mistura perigo, cálculo e coragem, onde um erro milimétrico pode significar a morte caso ela não consiga se soltar e permaneça encalhada. Mas o que tornou as orcas temidas até pelos pescadores de grandes peixes foi outra habilidade. Na África do Sul, um par de indivíduos apelidados de Port e Starboard virou a ecologia costeira de cabeça para baixo ao atacar grandes tubarões brancos. As carcaças devolvidas pelo mar tinham um único rasgo preciso perto das nadadeiras peitorais, o tórax aberto e o fígado, um órgão gigantesco e hipercalórico, faltando.
Em minutos, uma orca experiente extrai o equivalente a um posto de combustível de um tubarão branco. E o resultado? Tubarões sumindo de áreas inteiras. Os grandes tubarões brancos têm medo e evitam o confronto com a rainha dos oceanos. E se restasse dúvidas sobre o alcance dessa ambição, veio a cena que muitos chamariam de impossível: orcas predando baleias azuis. Documentações recentes no Oceano Índico Oriental e na costa da Austrália Ocidental registraram grupos coordenados, separando o filhote, desgastando a mãe, mordendo nadadeiras para imobilizar e repartindo a gigantesca carcaça sob um céu sem testemunhas humanas até pouco tempo atrás. Era o que faltava para entender que não há presa grande demais quando o adversário não é um indivíduo, mas um coletivo com doutrina e fúria. E a maior das baleias não é exceção. Ela é só outro problema resolvido por números, revezamento e disciplina. Nem todo ataque é contra gigantes, mas tem se tornado comum contra humanos. No Estreito de Gibraltar, um pequeno grupo de orcas ibéricas começou nos últimos anos a interagir com barcos, mirando lemes e desabilitando as embarcações. A maioria dos especialistas descreve a conduta como aprendizado social e brincadeira disruptiva mais do que agressão dirigida a pessoas. Mas esse ano de 2025 elas pararam de atacar somente embarcações e por muito pouco um grupo de humanos não sofreu as consequências. No dia 17 de setembro, um grupo de orcas atacou um iate turístico na praia Fonte da Telha, Lisboa, em Portugal. Elas permaneceram atacando a embarcação até que o iate começou a afundar. As orcas rondavam os destroços como quem esperava para tragar o que estava dentro dele. No caso, 5 pessoas que foram rapidamente resgatadas por uma embarcação maior. O local foi evacuado. Nenhuma embarcação tinha autorização para permanecer na água até que o grupo de orcas voltasse para alto mar. Agora me diz você, o que teria acontecido com esses 5 tripulantes caso não houvesse um resgate? É bom lembrar que o poder de uma orca não termina no momento em que seu corpo afunda o da presa, vai além disso. Em 1998, um trabalho clássico mostrou que orcas podem controlar todo o seu habitat, e isso não é uma lenda ou invenção. Foi observada uma mudança de dieta de orcas no Pacífico Norte, influenciada por colapsos de outras populações de presas, e desencadeou uma cascata trófica. Ao predarem lontras marinhas, liberaram ouriços. Devastaram grandes algas marinhas chamadas de floresta de kelp e alteraram todo o cenário costeiro. Uma decisão alimentar multiplicada por gerações redesenhou uma costa. Esse é o alcance de uma baleia assassina. Não é apenas o que ela abate, é o que ela reorganiza. A geografia ecológica muda quando um predador inteligente mexe nas pilastras do sistema. Existe a contabilidade social e a hierarquia entre elas também. Fêmeas idosas que já não reproduzem continuam essenciais, carregando mapas mentais do alimento e atalhos do mar, elevando a chance de sobrevivência de filhos e netos em épocas de escassez. Filhos machos podem permanecer ao lado de suas mães por toda a vida, beneficiando-se de sua experiência mesmo depois da maturidade. E em comunidades focadas em peixes, uma teia de dialetos conserva quem é quem no grande arquivo da memória coletiva. Em um mundo onde a comida muda de lugar como a areia ao vento, memória é moeda e elas têm bancos de estocagem. E aqui entramos em terreno sagrado das orcas, a cultura. Não é metáfora. Populações residentes que se alimentam de peixes mantêm dialetos estáveis e redes familiares matrilineares. Filhos ficam com as mães por toda a vida e avós pós-reprodutivas, especialmente fêmeas idosas, ampliam a sobrevivência do grupo, guiando migrações e mostrando onde o alimento persiste quando tudo falha.
Em outras populações caçadoras de mamíferos, o silêncio é arma. Reduzem vocalizações para não alertar focas, leões marinhos e outras baleias. Usam o invisível no som como ponta de lança. Uma espécie que em alguns contextos canta tradições e em outros cala para matar. O contraste não é contradição, é estratégia. É a plasticidade de uma inteligência que não se contenta em repetir. Ela seleciona, preserva e transmite. Um império que tem leis, dialetos e escolas de guerra. Ao mesmo tempo, há um limite que até impérios respeitam: energia. A orca é parcimoniosa quando precisa. Ela observa, mede e espera. Um gelo mal posicionado? É melhor perder a foca e procurar outra. Um leão marinho muito próximo da costa perigosa? Melhor adiar. Um tubarão robusto em águas turvas que favorecem emboscadas de adversário? É melhor buscar cardumes. É essa administração do risco que explica por que não vemos massacres contínuos. O que existe é um calendário ou uma planilha de oportunidades repetidas pelo que funciona e abandonadas pelo que não se paga. A reputação de assassinas nasce do ápice desse calendário, pois quando elas decidem agir, nada se compara. Elas não irão parar até executarem seu alvo. Alguns chamam de crueldade. A natureza chamaria de eficiência. Elas não matam por raiva, matam por calorias. Por mais que seus métodos pareçam calculistas, beirando a frieza de um assassino. Há quem diga que se as orcas criassem patas e vivessem fora dos mares, seriam o mais perfeito predador que já existiu. Lembrando que elas não vivem sozinhas. Não há um indivíduo, e sim uma sociedade. Famílias que precisam de alimento para sobreviver. No fim, assassino é um rótulo humano para um projeto natural. Sustentar um clã num planeta de contingências. Resumindo, as orcas não são monstros. São estrategistas. Não são demônios, são arquitetas de energia. O mar não lhes pertence porque elas matam. Ele lhes pertence porque elas pensam. Deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. Fui.